Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, Deus cuidando e guardando a todos. Bom, na aulinha de hoje vamos ver sobre frações, né? Vou dividir em 3 partes para não ficar muito corrido. Então, essa parte 1, nós vamos representar como representa uma fração, quais são os elementos, as suas partições e o que é, claro, uma fração. Beleza? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos entender o que é uma fração, como que é representada. E quando falamos de frações, falamos de uma representação de um todo, dividido em partes iguais. Ou seja, fração é uma divisão de partes iguais. Tá certo? Então, eu peguei como, por exemplo, uma pizza. Sabemos que a pizza convencional é dividida em 8 partes. Se você comeu um pedaço, você comeu uma parte de um total de 8. E ainda sobraram 7 de um total de 8. Tá certo? Então, o que eu estou utilizando? A parte de cima, e o total é a parte de baixo. Outro exemplo aqui, o desenho, né? Uma figura que está dividida em 6 triângulos. Então, eu tenho 6 triângulos, né? 3 brancos e 3 lilás, certo? Então, eu tenho 3 de cada. Então, eu tenho 3 brancos, 3 cestos. Ou 3 lilás, 3 cestos. 3 de um total de 6, tá certo? Bom, como vocês viram, a fração ela tem a parte de cima e a parte de baixo. E qual é o nome que recebe cada uma dessas grandezas? Bom, é isso que nós vamos ver agora. A parte superior é o numerador. E a parte inferior é o denominador. E como que eu vou saber quem é quem? Bom, a parte de baixo é a quantidade total que eu estou dividindo. Como, por exemplo, a pizza, eu divido em 8 partes. Então, eu tenho que o meu denominador é 8. E o numerador, que é a parte de cima, é a quantidade que eu vou utilizar, que eu vou comer. Tá certo? Então, para fixar bem. Numerador, a parte de cima. Quantas partes eu estou utilizando? Denominador, a parte de baixo. É o meu total de partes. Sempre partes iguais. Então, se eu pego lá, por exemplo, um chocolate e divido em 10 partes, quantas partes eu tenho do meu denominador? 10 partes, que foi o total de partes iguais que eu dividi. Quantas partes que representam o meu numerador? Eu posso representar o total de pedaços que eu vou comer, né? Eu, por exemplo, comeria os 10, mas vocês, no caso, vamos representar, podem comer 2, 3, 4, a quantidade utilizada, tá certo? Então, numerador, a quantidade utilizada, denominador, a quantidade total, tá certo? Vamos treinar um pouquinho. Sabemos que fração é uma quantidade total de divisão de partes iguais. Então, representa uma quantidade, um todo, dividido sempre em partes iguais, tá certo? Como, por exemplo, a pizza. Ela é dividida em 8 partes. Se você não comer nenhuma, então tem um total de 8 possíveis. 8 de 8. Porém, se você pegar a mesma pizza, sabemos que ela tem 8 possibilidades. Se você comer 3, então me sobraram 5 partes. Certo? A parte que está sobrando. Ah, mas eu também poderia representar a parte que eu comi. Sim, então seriam 1, 2, 3 de um total de 8 ou 3 oitavos. Sempre a parte que você utiliza é o numerador de cima e a parte total é o denominador de baixo. Tudo bem? Vamos lá, mais uma para treinar. Então aqui, ó, eu tenho um círculo que foi dividido em 3 partes iguais. Então o meu denominador, 3, total de partes. Quantas eu pintei? Uma. Está aí a fração correspondente ao total de partes pintadas. Outro exemplo. Tenho um círculo, foi dividido em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu total, o meu denominador é 7. Quantas partes eu pintei? Uma. Então, uma no total de 7. Lá, mais um exemplo. Tem um outro círculo. Quantas partes eu pintei de total? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos tem no total? 8, tá certo? Vamos lá. Tenho 8 partes, ou 8 setores, 8 pedacinhos, mas eu pintei apenas 5. Então, 5 no total de 8. E o último aqui, tem um outro círculo. Percebam que eu coloquei círculos para facilitar a compreensão, mas isso podia ser qualquer figura. Podia ser um quadrado, um retângulo. O importante é que sempre sejam em partes iguais, ok? Então, o último para finalizar aqui, nós temos um total de 7 pedacinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu denominador, 7. Mas quantas eu pintei? 2. Percebam que se eu somar sempre o que você pintou com o que não pintou, tem que dar o total, né? Pintei 2 e não pintei 5. Pintei 5 e não pintei 3. 5 mais 3, 8. Tá certo? Bom, pessoal, é isso, né? Sigam nossas redes sociais. Se gostou do vídeo, compartilhe. Caso não tenha gostado também,
menciona nos comentários, tá certo? Compartilhe à vontade, sigam nossas redes, deixe seus comentários e suas sugestões. Fique com Deus, um abraço e não se inscrevam. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Tchau, tchau.